Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Professor das Obras Podcast e hoje nós vamos falar sobre tendências futuras a respeito de interruptores, tomadas, instalações elétricas residenciais, até comerciais, corporativas, né? Nós vamos falar aqui hoje como você transforma a sua casa de uma forma inteligente, de uma forma integrada, né? A gente está falando muito sobre automação residencial. Tem uma palavra que está super em alta, que é conectividade. Então hoje nós vamos falar em como você transforma a sua casa de forma conectiva, né? Para isso, eu trouxe aqui alguns convidados que são especialistas nesse assunto, que fazem parte de uma grande empresa chamada Simon. Nesse podcast, com o Professor das Obras, eu trouxe aqui o Lucas, que é engenheiro e analista de produto na Simon, o Ricardo, que é analista de treinamento, um facilitador, já trabalha há 14 anos na Simon, e a Milena, que é coordenadora de marketing publicitária há 13 anos na Simon. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você. Obrigado pela oportunidade. Prazer enorme. Muito bom. Pessoal, claro que assim, antes da gente falar o que é a Simon, né, conhecer a empresa de vocês, esse assunto ele está em alta, né, principalmente no mercado técnico, para engenheiros, para arquitetos, e inclusive conheci vocês na feira. Na FEICOM. Na FEICOM. É. Como é que foi a FEICOM para vocês lá? Pô, a FEICOM foi, assim, a gente se surpreendeu muito com o público, porque a gente não estava na FEICOM há 7 anos. A gente sempre participou da FEICOM desde quando a Simon veio para o Brasil. E voltamos agora esse ano e surpreendeu muito, assim, o stand a gente conseguiu fazer um stand legal, teve bastante gente e a gente conseguiu, né, levar o nosso lançamento de produto, que é a Simon 26i, que é a parte conectiva da Simon. E aí foi só sucesso, assim. A gente recebeu o board da Espanha também para visitar o nosso stand, e foi show de bola, assim, e renovamos para o ano que vem, estaremos lá ano que vem de novo. Com novos lançamentos. Com também. novos lançamentos. Então foi bem legal, o pessoal gostou bastante. A gente tinha um espaço grande ali numa das ruas que a gente tinha colocado com a conectividade. Então a gente colocou todos os dispositivos que a gente tinha ali para funcionar. Então o pessoal entrava no ambiente e conseguia se sentir em casa, ver o que poderia fazer. Então pensava o que poderia colocar em casa ou como seria bom colocar. E aí a gente ia explicando melhor assim como fazer e a pessoa ia desmistificando aquilo que ela tinha na cabeça. Uhum. Então foi bem legal. É legal que a FEICOM tem essa interação com o público, Sim. né? Então... Sim. A FEICOM, na verdade, é uma grande vitrine, né, dentro desse universo de materiais para construção, materiais elétricos, inclusive. E circulam, né, pela feira milhões de pessoas e, dentre elas, clientes finais, clientes nossos e formadores de opinião, né, que nós buscamos alcançar arquitetos, designers de interiores, eletricistas, enfim, vão atrás de tendências, atrás de novidades e estão reciclando o trabalho, né? Eu acho que o objetivo da feira é alcançar esse público e nesse ano foi incrível. Boa. E quem é a Simon e o que a Simon faz? Bem, a Simon, ela é uma multinacional espanhola. A Simon, na verdade, é uma empresa familiar. Hoje nós já estamos aí na 4ª geração da empresa, que começou o seu trabalho, né, de uma maneira muito visionária e hoje, né, está presente aí nos 4 principais continentes. Então o Grupo Simon é um grupo centenário, é um grupo que já tem mais de 107 anos de atuação. Então é uma grande multinacional e chega aqui no Brasil em 1999 comprando uma empresa do segmento de controles, né, De iluminação. Fotocontroladores, os relés, exatamente. E também chega comprando essa empresa e depois, em 2005, ela amplia a presença dela aqui no Brasil, instalando a fábrica de mecanismos, que é de interruptores e tomadas. Então, hoje o Grupo Simon é um grupo internacional com mais de 25 empresas. Nós comercializamos aí os nossos produtos em mais de 90 países e temos aí um portfólio com mais de 5 mil itens, presente nos 4 principais continentes. E aqui no Brasil, 2 empresas representam o Grupo Simon, que é a Tecnovat e a Simon Interruptores e Tomadas.
Tá, então a Simon, que vocês estão vestindo a camisa aí, é de um grupo ou é de interruptores e tomadas? É do grupo. É do grupo. Simon. É. Tá. O grupo chama Simon. Tá. O grupo chama Simon, aí tem a Simon Interruptores e Tomadas e tem a Tecnovat. Na verdade, todas as empresas do grupo é Simon. Uhum. A Tecnovat só que não é, porque é uma empresa brasileira que a Simon comprou. Ah, tá. Então, todas as empresas da Simon que foram criadas pela Simon se chama Simon. Mesmo porque a Tecnovat, ela recebe uma empresa do grupo Simon, né? Entendi. E o nome Simon vem do fundador, o senhor Arturo Simon. Então é por isso, é uma empresa familiar e o nome vem daí, justamente da família Simon. Uhum. Legal, ficou claro agora. Bom, o que é essa conectividade quando a gente fala que está em alta, é uma tendência e tal, principalmente assim no âmbito de interruptores e tomadas para Simon? Os interruptores e tomadas, assim como os eletrônicos, eles vão avançando ao longo do tempo. Então, por mais que seja algo mecânico que a gente tem ali no nosso dia a dia, que a gente usa a noite inteira, o tempo inteiro na nossa casa, isso também vai acompanhando essa evolução. E agora com a internet, que hoje todo mundo tem internet em casa, tem um Wi-Fi em casa, os interruptores e tomadas também passaram a ser conectivos. Então é você chegar em casa e conseguir falar com um assistente de voz, por exemplo, para fazer uma senha, né? Para chegar em casa e não ter necessariamente que clicar num botão ali, ou então clicar em um botão e acender todas as luzes da sua casa tudo de uma vez, ou programar isso para acontecer de forma autônoma. Então é para você se sentir bem em casa, para você ficar tranquilo, para você conseguir ter a gestão fora da sua casa, de saber se tem alguma coisa ligada, se está desligado, saber o consumo. Então a conectividade vem para as pessoas utilizarem isso mesmo em casa, para avançar e tudo mais. A gente consegue fazer um antes e depois dos interruptores e tomadas, sei lá, dos anos 2000, que muitas casas ainda são assim, para os interruptores e tomadas conectivos. Eu acho que essa palavra conectividade, né, ela está muito voltada para o smart. E hoje em dia, não só, é engraçado a gente pensar assim, nossa, mas interruptores de tomadas smart ou interruptores de tomadas conectivos, como que isso funciona? E às vezes na cabeça do consumidor final é uma coisa meio que muito complexa. E não existe tanta complexidade em relação a isso. Se a gente pegar hoje uma TV conectiva, tem muita coisa que já é conectiva. O carro é conectivo, a geladeira é conectivo, né? Tudo é conectivo. Então, você está sempre conectado a alguma coisa, redes sociais, enfim. E quando você pensa nessa questão de interruptores de tomada, você pode pensar assim, mas deve ser muito trabalhoso tornar um circuito ou um ambiente conectivo. E não é. Na verdade, não é. A proposta de nós, obviamente que continuemos, né, com os interruptores mecânicos, mas a ideia da conectividade é uma tendência. E quando você falou sobre a questão do antigo para o novo, né, ela se mescla, né, porque eu posso hoje mesclar uma casa conectiva juntamente com a mecânica. Então isso é muito possível. Mesmo porque você precisa de algumas funções dentro de um circuito que muitas vezes não são conectivos e são mecânicos. Mas é muito simples. E essa é a proposta, no caso, que a Simon traz. É você poder usar o tradicional, mas também permitir a solução conectiva dentro do mesmo circuito, dentro do mesmo projeto. Então, se nós pegarmos aí desde a história da Simon, desde 1916, onde as primeiras linhas eram totalmente embutidas, com parafusos aparentes, né? Então, depois vem as linhas que nós chamamos de modulares, onde o parafuso já não fica mais aparente, ele já fica escondido, né? E depois vem a questão das cores, tendências, e vai acompanhando, a coisa vai evoluindo e vai acompanhando. E a ideia da conectividade, ela é uma tendência aqui no Brasil. Fora daqui já existe há algum tempo. E obviamente que chegando aqui, a Simon tendo essa tecnologia, obviamente que a gente tinha a intenção de trazer essa novidade para o mercado brasileiro.
Antigamente, eu acho que as pessoas olhavam para a conectividade e pensavam numa estrutura cabeada e que precisaria quebrar a parede toda. Ou então a pessoa nem sabia que existia e quando ia pensar, ia ver que achava que ia ter que quebrar tudo, passar fiação e tudo mais. E hoje já existem propostas completamente diferentes. Então, que a pessoa consegue fazer isso, fazer uma automação, mudar a estrutura da casa de forma simples. E você falou também, antigamente, já saindo um pouco de conectividade, era algo para ficar ali escondido. Você queria esconder o máximo possível os interruptores e tomadas, daquela forma amarela e tudo mais. E hoje não. Hoje mesmo a gente já tem no nosso portfólio produtos que fazem parte da assinatura do arquiteto ali, então a gente tem placas em madeira, em cristal, que são partes de assinaturas. Então, ele deixou de ser um produto que você tentava esconder para deixar algo aparente. Para ser um item de decoração. Ele passa a fazer parte do projeto, né? Então, hoje o profissional, ele especifica aquilo que ele quer dentro do projeto. Porque quando se falava em interruptores de tomadas, como o Lucas disse, a gente tratava isso no final da obra. E às vezes no final da obra o dinheiro já está mais curto, né? Porque teve outros investimentos. Então, vamos colocar aquele branquinho ali e tal, ou aquele mais simples, depois a gente... Hoje não. Hoje já existe um portfólio muito amplo, onde o profissional, ele destaca, ele diz, eu quero no meu projeto essa marca e essa cor. Então hoje o interruptor e a tomada já é visto como um elemento de decoração. E o tanto que isso interfere, né? Porque um dimmer, por exemplo, até saindo de conectividade, isso faz muita diferença no seu dia a dia. Porque a própria iluminação já faz tanta diferença quando você chega em casa, em conforto e tudo mais. Às vezes a pessoa nem sabe que existe esse tipo de coisa e ela coloca, por exemplo, na cabeceira da cama, por exemplo, um interruptor, sendo que ela poderia colocar um dimmer ali para diminuir um pouco da intensidade de quando chegar mais à noite. Então isso tudo vai passando, vai evoluindo, as pessoas vão vendo e depois que você põe ou vê em algum lugar, você passa a querer isso para sua casa também. E bacana também, acrescentando, que hoje o consumidor, ele vê, principalmente aqueles que trabalham com designer, né, com essa questão visual, que a iluminação, ela pode, na verdade, crescer um projeto, muitas vezes, simples, ou ela pode destruir um grande projeto. Então, a iluminação, ela faz toda a diferença. Uma bela vitrine com um belo produto, mas uma iluminação ruim, pode, na verdade, não ser, né, não ter destaque como ele deveria. Ao contrário que um produto simples, mas com uma bela iluminação. Então, como a gente faz a gestão dessa iluminação? Essa é a proposta no caso da conectividade. É criar, na verdade, um sentimento, né, visual, uma coisa que seja, aquele que a gente chama de efeito wow, né, usando a iluminação, mas para isso a gente tem que ter o controle dela. E a ideia da conectividade dentro dessa proposta da Simon é trabalhar a iluminação através da tecnologia. Isso que você falou é muita verdade, porque eu construo casas de alto padrão e eu percebo nitidamente quando uma casa erra na iluminação. Exato. O cara gasta 1 milhão na casa, 2 milhões na casa e esquece de iluminar a fachada, por exemplo. Né? E aí perde todo o brilho. Né? E se é um investidor, então, que está construindo para vender, invista muito em iluminação. As suas fotos, os vídeos da sua casa, com iluminação, vai chamar muito mais atenção. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Legal. Bom, e como que funcionam os interruptores e tomadas inteligentes? Qual que é a diferença do interruptor e tomada mecânico, né, de teclinha, que a gente está acostumado, para esses inteligentes? Nossos interruptores e as nossas tomadas, a própria inteligência está ali no próprio dispositivo. Então, a alteração para um interruptor simples, para um conectivo, é simplesmente você tirar o módulo ali e trocar por um conectivo. A única coisa que você precisa de alteração estrutural, que seria ali, seria de um neutro. Porque como é um dispositivo elétrico, ele precisa estar alimentado. Essa é a única diferença. A partir desse momento, quando você consegue alimentar o dispositivo, você não precisa fazer mais nenhuma alteração. E ele utiliza o próprio Wi-Fi da casa, então já vai ter um Wi-Fi passando ali, né? Normalmente toda casa já tem, então não precisa fazer nenhum tipo de alteração. E antes não era desse jeito. Antes você tinha que prever isso em projeto e você gastava muito
em cabo. Então, porque cada interruptor, cada tomada, você precisava passar o cabo e ir para uma central. E às vezes a pessoa não previa isso em projeto, aí quando o projeto já estava finalizando, ele já não conseguia mais fazer esse tipo de alteração. Aí com a nossa proposta já é completamente diferente. Como a inteligência está no próprio interruptor, então a gente tem interruptor, a gente tem um dimmer também, a gente tem as persianas, a inteligência está no próprio dispositivo, que é uma inteligência, inclusive, nossa, proprietária da Simon, não é nada terceirizado, é tudo desenvolvido pela gente. Já é algo que está lá, como acho que o Rick começou, já tinha falado, lá na Espanha já está há muito tempo rodando e no final do ano passado a gente trouxe para o Brasil essa tecnologia, que é exatamente a mesma. Então é só fazer essa alteração, só trocar um módulo, a inteligência está toda ali no próprio dispositivo. E é interessante a gente também dizer que a proposta dessa linha é desmistificar como a conectividade ela é simples também, porque existe uma diferença grande entre a domótica cabeada, que é como o Lucas disse, né? Você precisa de um quadro e aí você precisa de um módulo que conversa com o circuito através de fiações específicas, então você tem que passar cabo, tem que pensar nisso no projeto. E essa ideia da conectividade dos interruptores inteligentes é justamente você desmistificar isso. Isso é algo então, simples. É algo simples, é algo que você já tem ali, você já tem pronto, você não precisa quebrar, você não precisa passar nada, você não precisa pensar. Só precisa realmente entender qual é a necessidade do cliente, o que ele quer fazer no ambiente e transformar o mecânico no conectivo usando a mesma estrutura que ele tem na obra. Então desmistifica esse negócio que conectividade é algo difícil, é algo complicado, é algo caro. Ou algo caro, exatamente. Exatamente, ou algo que precisa de... Será que o cliente meu tem que sair da casa para eu quebrar tudo, para eu passar fio? Não, a ideia principal não é essa. A ideia principal é desmistificar isso mesmo, que hoje você consegue criar conectividade usando a mesma base instalada. Né? Ou de que era algo simplesmente para mostrar, sabe? De chegar alguém numa visita em casa, o que eu pego meu celular aqui e faço. Não é isso. A intenção não é essa de você simplesmente mostrar ali que faz e não usar isso no dia a dia. Igual a gente estava comentando de iluminação, você consegue fazer cenas, por exemplo, você saber exatamente a hora que você chega em casa e programar isso, e durante seu dia você fazer aquele círculo, né, para ir abaixando a iluminação da sua casa, você já deixa isso programado. Então não é algo para você simplesmente mostrar ali e não usar. É para você usar mesmo, para você se sentir confortável em casa. Isso faz uma grande diferença no seu dia a dia. Eu vou botar medo e vocês tiram o medo, tá? Tá. Tô ligando pro eletricista aqui agora e tô falando assim, alô, seu Reginaldo, que é o nome do eletricista que faz pra mim, viu? Tô aqui com a minha casa aqui, agora eu quero tornar a minha casa mais smart, eu quero conectar a minha casa, eu quero deixar ela conectiva. Vem aqui fazer um orçamento pra mim. Aí o cara nem aparece, porque ficou com medo do que eu falei. E agora você tira o medo do Reginaldo, né? Falando isso. É simples tirar o medo do Reginaldo. Primeira coisa é você entender o que você quer fazer na sua casa. Né? Então, assim, você já tem uma base instalada. Já existe, na verdade, ali um ponto de interruptor, um ponto que pode ser dimerizável, não trocando apenas uma lâmpada. Então, já existe um ponto de tomada. E aí você vai pedir para que ele apenas vá até a sua casa para puxar um neutro. É isso. O resto você mesmo pode fazer. Isso não desmerecendo o trabalho do eletricista, por favor, tá? Obviamente que mas é algo muito simples em que o seu Oswaldo, né? Reginaldo. O seu Reginaldo não precisa se assustar. Ele pode chegar ali e ele mesmo pode fazer a alteração de uma maneira simples, mesmo porque a base instalada é uma e o restante você vai mexer tudo no aplicativo. Uhum. E aí fica você. Essa responsabilidade de criar o teu cenário, criar o teu projeto conectivo e fazer tudo aquilo que usar essa tecnologia a seu favor. Tá, e a gente está falando em alterações que eu faço no interruptor, na tomada, seguindo essa ideia do neutro que vocês falaram, mas eu preciso fazer alguma alteração na iluminação? É assim, os módulos conectivos da Simon, eles trabalham de 3 formas diferentes. Primeiro é um on-off, que é o liga e desliga. Então, o mesmo interruptor que você tem para acionar um circuito, seja ele simples, paralelo, ou
de repente, intermediário, o que é isso? Simples aciona num ponto só, o paralelo aciona em 2 pontos, e o intermediário num terceiro ponto, se você quiser. Esse circuito você já tem pronto, então você vai fazer o quê? Você vai transformar esse circuito inteligente, trocando um módulo, colocando um módulo inteligente, e os outros pontos você pode pôr pulsadores ou até mesmo os masters, né? Então, assim, você não precisa mexer na instalação e nem no circuito. Isso é para um liga e desliga. Se for um dimerizável, é importante apenas que a lâmpada seja dimerizável, né? Porque senão, se a lâmpada não for dimerizável, o meu dimmer não vai conseguir dimerizá-la. Então, é a única observação que você tem que levar. Se aquele circuito é individual para apenas ligar e desligar uma lâmpada, ou se você quer alterar a saturação, né? Ou a luminosidade dela. Então, nesse caso, você precisa de um dimmer, que ele vai fazer aumentar a luminosidade da lâmpada e diminuir, mas a lâmpada também precisa ser dimerizável. Essa é a única, digamos assim, algo que você precisa, né, levar em consideração para deixar um circuito dimerizável inteligente. Mas basicamente não precisa trocar de iluminação, nada. Você tem um interruptor ali acionando uma lâmpada, igual o Rick falou, se não for dimerizável, você não precisa trocar a iluminação. Você vai trocar só um módulo. Tá. Não precisa de... É que isso é uma coisa também que é um ponto importante da conectividade, porque tem muitos gadgets que você tem que usar a lâmpada da própria marca. Tá. E aí você não consegue ter um lustre, por exemplo, você vai ter que usar aquela lâmpada. E na nossa solução, na conectividade que está a tendência, é fazer isso, é usar a iluminação que já existe para controlar de acordo com o que você quer. Então, a estética fica muito melhor, né, do que colocar uma lâmpada lá de bulbo, né, que é aquela branquinha, e, enfim, para ficar mais bonito, né. Eu vi algumas pessoas deixando a casa automatizada com Alexa, né? Compra lá a Alexa e fala, bom, agora eu vou automatizar a minha casa, né? Só que aí às vezes acontece isso que você falou, pô, você tem que comprar um produto específico que converse com ela, né? Uhum. E aí a ideia é não ter esse... manter a estética, porque assim, pra Simon, né, principalmente, assim, a gente é muito preocupado com a estética. Então, por exemplo, tem lá as tomadas inteligentes que tem aí no mercado. É sempre uma tomada de sobrepor, que fica por cima da tomada que já tá lá elétrica normal, convencional. E a nossa não, a nossa é tudo embutido por trás. Então a estética fica perfeita, fica do jeito que é, do jeito que tem que ser. E para iluminação também. Então, e além disso, tem vários aplicativos lá que você fica... um aplicativo para iluminação, um aplicativo para, sei lá, tomada, porque são marcas diferentes que você tem que controlar de aplicativos diferentes. E na nossa solução é um aplicativo só, nosso, fechado, que a gente que tem total controle e segurança, e você consegue fazer tudo dentro desse aplicativo. Vocês estão conseguindo vender Simon aqui, viu? A galera já vai muito querer simples, comprar. é muito bom, é muito simples. Legal. O Lucas comentou a respeito de que antigamente se colocava esses itens de conectividade, casas mais smart, para justamente ter um aspecto ali de mostrar-se, né? Pô, Exato. né? Tô mostrando ali uma ostentação. Chega o cunhado, né? Chega o cunhado, deixa eu te mostrar aqui. Exato, chega pro cunhado e faz uma ostentação da instalação elétrica da sua casa, né? Mas na verdade não, a ideia, a proposta é facilitar, é dar conforto para o usuário mesmo, né? Vamos tentar colocar alguns exemplos aqui, Lucas e Ricardo, que as pessoas consigam enxergar o quanto isso poderia impactar na rotina do usuário. Vocês conseguem me ajudar com isso? Sim. Sem dúvida. Por exemplo, que a gente tem, que faz muita diferença, que a gente também tem um módulo de persiana que acaba sendo um controle de iluminação. Então, imagina num dia a dia da pessoa, ela sempre vai deitar às 10 horas. Ela pode colocar um dimmer para ir abaixando a iluminação dela sem que ela faça nada. Ela só programa aquilo uma vez, então todas as vezes vai começar a diminuir a iluminação. Isso vai gerando um conforto e ela vai ter uma noite mais tranquila. Pelo amanhã, ela pode fazer o inverso. Ela pode ir aumentando essa iluminação e subindo um pouco uma persiana, por exemplo. Então ela vai acordar aos poucos, e não aquela quebra que a gente tem o tempo inteiro, né? Que a gente está dormindo e vem um barulho do telefone para você acordar. Você consegue acordar de algo bem mais simples,
Ou então vivendo uma televisão mesmo. Você chega em casa do trabalho, você liga a luz, tá numa intensidade muito forte. Você consegue diminuir isso. Ou um dia a dia de acordar e fazer um café, por exemplo. Pode sempre deixar programado também para ligar, acionar uma tomada ali. Então, acho que isso a pessoa pode usar isso no dia a dia. Eu acho também que, além disso, tem alguns fatores assim que muda a experiência do usuário com a própria casa, entendeu? Eu acho que a conectividade, esse lado smart que a gente propõe, é justamente usar essa tecnologia para o seu bem-estar. Então, assim, comodidade, por exemplo. Comodidade é um fator primordial, onde hoje você não precisa mais ir até um interruptor, até a tomada para fazer um acionamento. Você consegue fazer pelo próprio aplicativo ou até mesmo pelo comando de voz simples, né? Então, isso gera conforto, isso gera comodidade. Uma outra coisa é personificação, é você personificar a sua casa de acordo com aquilo que você quer. Gestão de consumo é uma outra possibilidade. Então, um exemplo eu tenho um ambiente onde eu não preciso que as lâmpadas fiquem acesas 100% de luminosidade o dia todo. Então, eu tenho, de repente, uma janela usando uma luz natural. Então, eu quero que das 8 da manhã às 10 da manhã a lâmpada fique com 70% de luminosidade. Mas das 11 até as 3, eu quero que fique apenas com 30% ou 20%, porque eu uso a iluminação externa. E depois, no final da tarde, ela vai aumentando gradativamente. Isso gera um consumo na energia. Então, isso também é um modo inteligente, é um modo sustentável de você lidar com esse consumo dentro da sua própria residência. E isso faz todo sentido. Quando eu crio um cenário, por exemplo, eu estou dizendo que aquele ambiente é meu, e aquilo que eu estou gerando é algo que digamos assim, me satisfaz, me completa, né? Porque, de alguma forma, eu controlei pelo aplicativo o meu gosto, o meu querer, de como eu quero aquele ambiente. Então, são características que acaba mudando, né, a visão do consumidor referente à sua própria instalação elétrica. Consumo de energia, a questão de... Viagem, né? Tá viajando isso, e deixar, você quer criar você quer criar uma simulação de presença. Então, hoje eu consigo fazer isso. Eu quero que às 7 da noite acenda as lâmpadas de tal espaço da minha casa, mais um abajur, a luminária dimerize ou a persiana suba ou desça em horários determinados, mesmo não estando em casa. A questão de você ter o acesso à conectividade fora da sua casa, isso é fantástico. Então eu posso daqui, né, ver a conectividade da minha casa, ou seja, a minha instalação, de uma forma instantânea, ver o que está ligado, o que está desligado, e eu consigo ter esse acesso, mesmo não estando dentro da minha casa, eu estou conectado a ela. Essa é a principal proposta, né, no caso dessa solução que a gente traz. Tem uma história que eu sempre conto sobre conectividade lá na Espanha, quando o diretor estava desenvolvendo o produto, que ele sempre conta assim pra gente, que quando ele desenvolveu o produto e ele instalou na casa dele, ele viaja bastante e aí sempre que ele tá viajando, ele dá 2 toquinhos de luz fora da casa dele, né, pelo aplicativo, e é um boa noite pros filhos dele. Então os filhos dele no quarto, quando vê que a luz piscou 2 vezes, é o pai dando boa noite pra eles. E ter essa conexão com a casa mesmo, assim, que o Rick estava falando, de você se sentir ali muito confortável na sua casa e se sentir pertencente ali. E essa história eu sempre conto porque é muito fofinha, é muito fofinha. Você ter isso, assim, tipo, como a iluminação, olha só como a iluminação pode criar essa conexão com as pessoas, assim, sabe? Esse sentimento, né? Sentimento, exatamente. É uma algo coisa tão de simples, sentimento assim. mesmo, né? E isso mudou agora também, porque antes era muito engessado. Você fazia uma instalação daquela forma e acontece que quando a pessoa vai mudar uma instalação nova, alguma coisa assim, ela acha que vai ser de um jeito, mas aí depois ela vê que no dia a dia dela poderia ser um pouco diferente. Antes, se isso acontecesse, você não conseguiria mudar, porque você teria que mudar a estrutura como um todo. E hoje não. Hoje acontece da gente fazer uma instalação, por exemplo, e aí ela criou um cenário ou alguma forma ali que ela achava que funcionaria daquela forma.
Se depois ela percebe que aquele cenário que ela criou, na verdade, deveria estar acionando outro dispositivo, alguma coisa assim, ela consegue fazer essa alteração tudo no aplicativo. Então ela consegue fazer uma gestão ali muito pessoal do que realmente faz sentido para ela. Tudo isso é muito personalizável, porque hoje em dia você já consegue fazer esse tipo de alteração, de atualização, de uma forma que faça sentido para você. Legal. Isso está muito em alta por conta da internet das coisas, que Exato. tanto se fala, né? E vocês veem ainda que isso pode evoluir ainda mais? Porque parecia para mim que se essa conversa tivesse acontecendo alguns anos atrás, beleza, poderia até ser imaginável que isso chegaria. Mas tem coisas que vocês estão pensando, a Simon está planejando, Sim. Será? que parece assim não ser atingível para nós hoje? Sim, porque tudo evolui de uma forma bem rápida. Quando começa mesmo, evolui rápido. Hoje a gente tem, por exemplo, vários protocolos diferentes. Então pode acontecer de uma marca ou de uma empresa ou de algum dispositivo trabalhar de uma forma, enquanto outros dispositivos trabalham de outra forma, e dependendo, como a Milena mesmo comentou, elas não conversam entre si. Você vai ter um monte de dispositivos ali ou de aplicativos. E já tem um novo protocolo que as grandes empresas estão investindo, a Simon também já está de olho nisso, de fazer algo tudo unificado. Então, a gente vai ter um protocolo só para trabalhar com todos os dispositivos. Então, todos os dispositivos que estiverem na sua casa, eles vão trabalhar num protocolo só para que tudo converse. Então, desde seu interruptor, sua tomada, sua televisão, ao seu ar-condicionado, ao seu aspirador robô, Fechadura, câmera sua fechadura, também. sua câmera, tudo isso num único protocolo para que tudo funcione ali. Tudo faça sentido na sua casa, que você tenha tudo conectado. Então, é algo que a Simon já tá de olho nisso também. E quando você fala protocolo unificado entre tudo, isso traz um ganho, assim, por exemplo, de eu ter um aplicativo só que eu comande tudo. Exato. Esse novo protocolo chama Matter. A Apple já tá investindo, já assinaram um contrato, a Samsung, porque hoje, por exemplo, você tem o aplicativo ali da Alexa e às vezes do Google, aí você tem o da Siri também, aí a Samsung tem mais um também. Então, são vários dispositivos que são diferentes entre si. E a ideia é de unificar tudo num protocolo só, para que tudo converse, todos os dispositivos juntos de uma vez. Até a minha cunhada falou ontem que ela tem a Alexa no quarto dela, né? Mas esses dias ela tava com o iPhone dela conversando com a Siri ali e tal. Aí ela ficou irritada com a Siri e ela falou assim: pô, Siri, a Alexa é muito melhor do que você. Aí a Siri respondeu pra ela assim: não compare maçã com laranja. Exato, tem que comparar coisas comparáveis. Exatamente. Legal. Bom, eu imagino que assim, a Simon, enquanto fábrica, faz interruptores e tomadas em larga escala para poder atingir as casas, as residências aí, internacionais e também do Brasil, né? E o quanto isso impacta no processo de fabricação da Simon nesses interruptores e tomadas inteligentes? Porque eu imagino que produzir um mecanismo ali só no toquinho é mais fácil do que produzir alguma coisa que tem uma tecnologia de conectividade por trás, né? Eu acho que, respondendo essa pergunta, é como se fosse um carro, né? Então, assim, qual é o seu sonho? O que você quer, na verdade, para você, né? Onde você quer investir? O que te faz bem? Né? Tem muitas pessoas que chegarem em casa e se deparar com conforto e tecnologia é algo que não tem preço, né? Então, é como se fosse uma linha de montagem. Nós temos hoje o convencional, como existe um carro popular, e nós temos hoje o especial, que é o conectivo, como existem carros com tecnologias muito avançadas. Então, eu acredito que impacta no sentido de ter a possibilidade de atender um público que busca esse valor agregado dentro do seu projeto. Então, o interruptor, a tomada convencional, isso não vai sair. Mesmo porque nós temos padronizações no mercado
que nos dão diretrizes para trabalhar em cima disso. Um caso desse é a tomada padrão brasileiro, né, que só tem aqui. Não existe esse padrão em outro lugar do mundo. Então, isso sempre vai acontecer, isso sempre vai existir. Então, a fabricação dessa tomada vai continuar. Mas como eu lido com ela, como eu a uso, como eu, na verdade, converso com essa solução, aí sim que faz a diferença, que é o caso da conectividade. No caso de uma tomada conectiva, a tomada em si, ela existe, mas o que eu trabalho? Um dispositivo que conversa com essa tomada quando ela tem que liberar energia, quando ela tem que cortar energia. Então a tomada sempre vai existir, né? O acionamento vai sempre existir. Então eu posso substituí-lo por um conectivo. Então existe, na verdade, público para ambas as propostas. Tanto os conectivos, que são aqueles clientes que querem investir, que querem colocar nos seus projetos algo de valor agregado, né, construtoras que já querem vender esse sonho para os seus próprios clientes, né, então isso vai sempre acompanhar essa tendência, mas existe também um espaço para aqueles que gostam do tradicional, né? Porque é como o aplicativo, é a mesma questão de um Pix, né? O Pix é algo que veio para transformar, mas tem muitas pessoas que não gostam de usar isso, né? São mais clássicos, mais tradicionais, as pessoas mais antigas que gostam mesmo ali do dinheiro e tal. Então, eu acho que tem que existir essa possibilidade. Aqueles que querem investir e aqueles que querem continuar como estão. E a Simon, ela entrega essas duas possibilidades, ela entrega essas duas soluções. Então, hoje eu consigo, por exemplo, vender um projeto mecânico em que, em um outro momento, eu possa conectar. A solução que a gente traz não é somente assim, eu tenho que comprar ela assim, pronta. Não. Na minha casa, eu posso comprar a mesma linha mecânica e já deixar preparada para a conectividade. E posso ir conectando de espaços e ambientes diferentes. Então, esse mês eu quero conectar minha sala, né? Mês que vem eu não consigo, mas no próximo eu quero conectar meu quarto. E aí a casa já está preparada para a conectividade, porque eu instalei a mecânica e fui conectando conforme eu tinha esse poder mesmo aquisitivo de investir nessa tecnologia, entendeu? Então, hoje existe essa possibilidade e eu acho que os dois formatos conversam muito bem entre si. Tem alguém no comercial aqui? Não? Ninguém, né? Ninguém, né? Não. A gente... Mais ou menos. Mais ou menos. Mas acho que eu posso perguntar, e vocês devem saber. Quanto mais caro é um interruptor inteligente do interruptor simples? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Essa é uma boa pergunta, porque a Simon, ela preza, na verdade, pelos seus parceiros, né? E, obviamente, que nós não vendemos direto para o consumidor final, né? Mas temos aí essa proposta de parceria com empresas que são revendas de materiais de iluminação, boutiques de iluminação, tal. Então, condições comerciais, elas dependem muito de negociações, né? Elas dependem muito de valores, mas eu posso dizer o seguinte, pela proposta que a linha traz e pela solução que ela apresenta, é barato. É barato. Ficou em cima do muro, hein? Mas vai um pouco daquilo que você comentou de comparar coisas comparáveis. Uhum. Porque você não pode comparar um interruptor simples, mecânico de um conectivo. Porque eles não são a mesma coisa, apesar deles fazerem o acionamento da mesma forma. Mas o que você vai ganhar em questão de gestão, de comodidade, de inteligência, que aquilo ali, né? De controle, são completamente diferentes. Então não dá para comparar. Mas dentro das coisas comparáveis, onde a gente se posiciona, aí sim a gente está posicionado num mercado que antes não existia. Como a Milena mesmo comentou, você hoje tem uma infinidade de marcas e dispositivos que você pode comprar em qualquer lugar. No Mercado Livre. Exato, em qualquer lugar você pode comprar. Mas na solução que a gente apresenta e da forma que de fazer uma certificação, de ter uma certificação Anatel e tudo mais, aí a gente já está comparando as mesmas coisas. E aí, a partir daí, a gente já está posicionado numa gama que antes não existia, que foi o que o Ricardo comentou, de que as pessoas querem cada vez mais colocar isso em casa. Então,
não dá para você comparar o interruptor simples com o conectivo, e aí sim, ele vai fazer uma diferença grande, porque não são coisas completamente diferentes. Então, acho que tem que separar um pouco disso, porque o interruptor mecânico, ele vai ser simplesmente um juntar de fios ali. Que aí ele vai... E acabou. Mas aí, quando você abre um aplicativo e fala com a Alexa e chegar em casa e ligar todas as suas luzes, aí você já está posicionado para algo completamente diferente. Da mesma forma que é com o carro. O carro, entre carros, ele vai te pegar do ponto A ao ponto B do mesmo jeito que um outro carro vai te pegar do ponto A e te levar ao ponto B. Mas a forma que ele vai te fazer isso é bem diferente. Acho que isso... eu acho que, assim, a gente tem soluções de interruptor tomada como a nossa, só que posicionadas em alto luxo, assim. É uma coisa muito cara. E não existia uma marca que ocupasse esse mercado médio. E aí é onde a gente entrou. A gente pega esse mercado médio e entrega uma solução que ela não precisa ser 100% conectada, por exemplo, conectiva. A gente pode... O que a gente tem percebido é que muitas pessoas estão mesclando muito o mecânico com o conectivo. E isso não existia antes, assim, com as soluções que tinham antes no mercado. Então, a gente pega um nicho de mercado ali, um gap que existia no mercado e vem com uma solução que não é cara, é uma solução média e que você pode mesclar com o mecânico e com o conectivo. Então, isso não existia antes. Vocês todos ficaram em cima do muro, hein, meu? eu gravo um podcast aqui com um gerente da Vedacity, ele fala assim, caro e barato... Relativo. É muito relativo. E ele fala, caro e barato, rico ou pobre, isso é muito relativo, né? Esses adjetivos não combinam com a engenharia, ele fala. É verdade. Mas pensando assim, numa ordem de grandeza, vocês sabem, R$50, R$60, R$100, R$200 um interruptor? Só pra gente ter uma ideia. Eu não sei. 2023, eu não sei, tá? Lembrando que amanhã pode ter um aumento, né? Então, vocês têm uma noção assim? Eu acho que gira em torno de uns R$200 um interruptor. Um pouco menos. Um pouco menos? Exato. Tá, legal. Então, tá. Não é mais, eu não vou falar que é mais caro, justamente porque o Lucas falou isso, né? Não dá pra falar que é mais caro. Eu teria que falar que é mais caro de algum que faz exatamente a mesma coisa, né? Exato. Então faz sentido. Legal. Só pra gente saber. Que R$200 por um interruptor, fazendo tudo isso aí que eles falaram... Não, é exatamente né? isso. A gente pega os gadgets que é tipo uma tomada sobrepor, que não vai fazer parte ali da estética do conjunto que você tem ali de tomar interruptor, que custa R$90, sabe? E você vai ter um aplicativo totalmente à parte e tal, então realmente é uma linha média mesmo, não é nem muito absurdo de caro, mas também não pode comparar com uma tomada ou um interruptor convencional ou mecânico. Nossa, eu colocaria tranquilamente um interruptor de R$200 para ficar lá controlando a iluminação da fachada da minha casa, Não é? né? Para falar assim, ó, todo dia quando chegar ali 7 horas da noite, você Exato. vai ligar a iluminação da minha fachada e depois, quando chegar de dia, né, você vai desligar. E eu sem precisar me preocupar com isso. Que sensacional, Exatamente. né? Exato. Tá barato, pensando assim, né? Legal. Pensando agora em tendências, a gente falou de tendências mais tecnológicas de funcionamento, mas talvez os nossos amigos arquitetos estão pensando nas nossas tendências de design, né? Se vai mudar o jeitinho como os interruptores são apresentados. O Lucas até falou que no começo os interruptores tinham um parafuso que você via ali, né? Hoje já tá mais moderno, tá mais bonito, tem acabamentos diferentes. Mas o que mais de tendência a gente vai ter nos próximos dias, hein? Olha, eu acho que, pegando o que o Rick disse no começo, no nosso stand lá da Feicom tinha uma evolução dos interruptores da Simon, desde 1916, que era aquele estilo pera, que se apertava, sabe? Sei. Que se apertava, assim, tinha na casa dos avós, assim. Estilo pera? O nome é esse mesmo, estilo pera. Uhum. E existe até hoje, Parece né? uma pera mesmo, E aí se apertava e depois foi para um de porcelana, que era só um acionamento, aí depois foi para 2 acionamentos, que aí já era mais de plástico, aí depois foi para os embutidos, aí depois foi para ter cores mais diferentes, porque era só branco e preto e grafite, e aí vai evoluindo. E a Simon lançou a sua primeira linha decorativa em 1970, algo assim.
que é uma revolução, assim, se você pensar que em 70 a gente já tinha interruptores coloridos. Na tecnologia, eu acho que não é muito diferente também, porque é uma tecnologia nova e que sempre vai vir no branco e no grafite. Então, hoje você pega todas as marcas, a primeira coisa é sempre no branco e no grafite. Por quê? Porque é mais fácil de injetar, às vezes, nos polímeros, que é mais barato comprar um polímero branco e um grafite do que mandar pintar ou ter polímeros coloridos e tal. A demanda é maior porque é branco e grafite. Então, em tecnologia, principalmente Apple, é sempre muito branco e preto, assim, né? Porque é isso. Bem minimalista. A tecnologia, ela pede cores muito mais minimalistas porque o grande lance não é a parte decorativa na tecnologia, é a tecnologia em si. Uhum. Mas a gente lançou agora o interruptor branco e grafite primeiro, mas a gente já estuda para ter as cores na conectividade, porque a gente sabe que os arquitetos querem combinar cores com seus projetos e... Contemporâneas, né? Exatamente. Então, a tendência que a gente vê, assim, é mais no design das cores, e de ter acabamentos e texturas que vai de acordo com o mercado, né? Que vai porque a gente pensa, antigamente, há tantos anos atrás, o brilhante era muito em alta. O acabamento brilhante, black piano. Hoje em dia, o que está em alta é o fosco. O fosco é o que mais está em um mate. E aí a gente trouxe no mate, no fosco, branco e grafite, pensando em ter outras cores no futuro. Eu vejo mais assim, para o lado das cores, essa tendência de inovação assim no design. E a gente sempre, quando traz, o pessoal vai sempre pedindo mais também. Além das cores, eu acho que um pouco da forma de toque. Hoje a gente faz um acionamento mecânico ali. Eu acho que mais para frente a gente pode vir com algo que seja sensível ao toque, então que seja algo mais, fazer uma dimerização, ao invés de ser um botão que você vai apertar ali, fazer algo mais sensível ao toque. Eu acho que isso também é uma inovação que eu acho que o pessoal vai começar a demandar isso também. Da usabilidade, né? De usabilidade. É o caso de você poder, pelo seu celular, por exemplo, de onde você estiver, mexer com a iluminação da sua casa, né? Apenas passando o dedo de uma maneira, né, que você vai deslizar o dedo pela tela, né? E consegue fazer essa dimerização e ela apresentar para você como que ela está e se ela está ligado ou não. E concluindo e enfatizando aí no caso, não concluindo, mas né, falando sobre isso também, o bacana da tecnologia que a Simon traz é que a tecnologia é uma tecnologia global. Como nós falamos, essa linha, a conectividade já existe no Grupo Simon há muito tempo. E em 2016, nós lançamos uma linha conectiva, que foi a série 100, foi uma linha para poder homenagear os 100 anos da companhia, e essa linha ela tinha uma característica de você conseguir conectar os pontos dentro do ambiente. Então você tinha um aplicativo que eu conseguia conversar com os meus circuitos de iluminação. Em 2020, ela amplia essa linha criando a plataforma Simon Pro-IO, né? Que é uma plataforma que te permite fazer toda essa conectividade fora do ambiente. Então, hoje eu tenho acesso a esse ambiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a plataforma, a tecnologia é a mesma. Em todos os países onde a Simon possui linhas conectivas, essa tecnologia ela é nossa, né? Nós criamos, nós desenvolvemos e nós vamos continuar atualizando-a, né? Então, hoje, qualquer atualização na plataforma, a gente recebe pelo nosso aplicativo um anúncio para atualizar. Então, eu sei que algo bom, algo novo, já foi modificado. Então, o que muda? O que muda é a questão das características onde ela é comercializada. Por exemplo, a série que nós lançamos é uma série conectiva que eu tenho o 4x2, o 4x4, que é um formato padrão brasileiro. A tomada padrão brasileiro, coisas que muitas vezes em outras séries isso não acontece, porque vem de fora, alguma coisa assim. Então nós apenas compartilhamos a tecnologia, mas o formato, a tendência, o layout da peça, o designer, aí vem com características próprias. Isso é bem interessante. Porque o que tiver que ser mudado,
vai ser para melhorar ainda mais o serviço e o produto. Legal. E como que os ouvintes que estão nos escutando aí, eles podem tomar uma decisão de qual interruptor ou qual modelo, até a Milena usou uma palavra, gadget, né, que vocês chamam. Os gadgets. Isso aí é as diferenças de dispositivos, é isso? Não, os gadgets por exemplo, quando você compra uma tomada inteligente, só tomada, sei lá, do Mercado Livre, a gente entende que isso é um gadget, Tá. que é só dispositivos... É uma solução, né? Separado, que funcionam separadamente. Entendi. E esse gadget é um módulo, por exemplo? Um módulo, sim. Isso. Quando você posiciona nessa parte que a gente chama de gadgets, você vai encontrar uma infinidade de dispositivos de marcas que elas são basicamente a mesma coisa, porque roda ali por trás um sistema que não é próprio da empresa. É simplesmente como se a gente pegasse isso daqui e marcasse com o nosso nome. Eu acho que principalmente quando a pessoa for procurar um dispositivo, acho que primeiro procurar por segurança, então ver se tem ali uma certificação da Anatel, que é obrigatória para todos esses dispositivos. Então, antes de comprar, veja se realmente porque você está falando de instalação elétrica, então qualquer curto que aconteça ali pode ser um problema. Então, veja se tem alguma certificação, um número de Anatel ali passando, porque obrigatoriamente a gente tem que fazer isso e a gente passa por um processo de certificação bem grande, que a gente passa 1 ano enviando um monte de documentação, de lei de proteção de dados para que aquilo ali não vai vazar, testes de incêndio, de surto, para ver se realmente está passando, e a gente ainda é obrigado a ficar renovando isso. Então, acho que primeiro ponto, ver se isso é realmente certificado, se não é algo que chegou lá de fora, num container que veio para cá e disseminou no país inteiro. Você vai pagar ali, talvez mais barato, mas você pode ter um problema nisso, e ver qual aplicação que você vai fazer. Se você quer realmente uma estética ou vários aplicativos no seu celular, sem um conversar com o outro, e de uma forma que vai poluir ali seu ambiente, às vezes você parece que não está te fazendo não está te atrapalhando, mas às vezes você está em casa, tem alguma coisa te incomodando, e às vezes é só uma coisinha besta ali que tá fora do lugar. Então, acho que primeiro ver se isso tem segurança, e se você quer algo igual, que tem um monte de empresa fazendo, se você quer um diferente, que é algo que seja assim, que as pessoas já utilizam, que já está rodando há bastante tempo, que é certificado. Acho que é basicamente isso. Essa questão da segurança da pessoa que vai comprar e vai investir R$200 no interruptor, já se fala de garantia desse tipo de dispositivo? Sim, sim. A gente, em todos os nossos dispositivos, a gente dá 10 anos de garantia. No caso dos conectivos, a gente dá 1 ano de garantia. Isso é importante também, né? Porque Sim. um interruptor comum, se estragar, a pessoa vai lá e compra um outro módulo, substitui, né, por conta do preço mais acessível. Mas esses, de fato, talvez tenham que pensar nesse aspecto, né? Exato. Legal. Só para a gente encerrar aqui, para os nossos amigos eletricistas e arquitetos, o arquiteto talvez seja até mais fácil porque ele tem o projeto nas mãos e ele especifica ali tudo que tem que ser comprado do aspecto mais de design da coisa. Mas o eletricista é o cara que pega o projeto para executar. E a gente sabe que nem todas as obras têm projeto de instalações elétricas. Mas o eletricista é uma pessoa importante para vocês nesse papel de convencimento dos usuários a trocar o modo de instalações elétricas para um modo mais conectivo. Como é que vocês acham que esse trabalho pode ser feito, integrado com os eletricistas, para que essa solução de vocês caia de fato no mercado e todo mundo comece a comprar e usar? Bem, eu acho que obviamente que o eletricista, o arquiteto, eles são formadores de opinião e eles fazem toda a diferença na hora da escolha. Mas a linha conectiva pode ser percebida por eles, não só como profissionais, mas também como usuários, né? Porque eles podem instalar, eles
podem utilizar. Então, eu vejo que as principais características que a linha traz, a solução traz, a primeira coisa é essa praticidade, né, de desmistificar que realmente não é tão complicado instalar. É simples. E o ponto já existe, né? A solução de iluminação da residência, o projeto elétrico ou sem projeto elétrico, já existe um interruptor, já existe uma tomada, já existe um circuito a ser ligado ou a ser dimerizado. Então, essa é uma forma muito prática de poder deixar conforme você quiser, sem precisar quebrar nada, sem precisar fazer outras modificações dentro da obra. Uma outra coisa bem interessante é que a questão dos acionamentos, né? Você consegue, por exemplo, se acabar a internet, o que eu faço com um conector conectivo? E se acabar a internet, estou sem Wi-Fi, não vou ficar sem ligar mesmo? Não. Então isso também é bem legal, porque você consegue ir lá, você consegue fazer no toque manual, você consegue fazer, acionar aquele circuito, seja ele para ligar, dimerizar, uma persiana e tal. Então você não fica na mão. Uma outra coisa legal também, que é muito simples, e isso traz também uma questão de comodidade e também, né, de otimização de tempo para o eletricista, é que se acabar a energia, ficar 5 horas sem energia, não precisa se preocupar, porque tudo que está programado no meu aplicativo fica guardado na nuvem que a Simon possui, né? Então é uma nuvem própria, todas essas informações passam por ela e ficam armazenadas. E quando voltar a energia, ela reconecta toda assim de uma maneira muito instantânea. Eu não preciso me preocupar que ela não desconecta, ela não decodifica. Toda a minha instalação vai estar segura, vai estar guardada, né? Então, isso também, o acionamento pelos comandos de voz também, né? Tudo isso traz para o eletricista uma característica de agregar valor ao serviço dele. Você pensa que hoje nós temos eletricistas e alguns eletricistas que trabalham com conectividade. Então, você pode agregar valor, né, no seu serviço usando um produto ou uma solução que atenda perfeitamente essa necessidade e que, na verdade, é muito simples de você instalar, né? O cliente pediu, você tem algo para me orientar sobre conectividade? Tenho uma solução de uma empresa assim, uma multinacional, que traz uma praticidade muito fácil de instalação, tanto para mim quanto para você, né? Se caso o eletricista, de repente o cliente liga pro eletricista e fala, olha, eu estou com um dimmer aqui que não está funcionando. O eletricista não precisa pegar o carro dele e ir até o cliente. Ele só pede autorização para poder acessar o circuito, acessar a instalação. O cliente passa essa autorização por e-mail, ele abre pelo aplicativo, ele já consegue visualizar tudo que está acontecendo dentro da casa do cliente. E às vezes tem um dimmer lá que está perdido. Vamos reconectar esse dimmer, faz a reconexão. Então, isso otimiza o tempo dele também, né? Então, assim, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena utilizar o Smart. Eu acho que além de ser uma tendência, você está, no caso, né, dentro dessa tendência, eu acho que traz economia de tempo, traz segurança principalmente, né? Traz o respaldo de uma empresa que tem essa tecnologia e domina essa tecnologia desde muito tempo, né? Então, acho que tudo isso, a questão da estética também fica linda e aplicada, então, assim, pode trabalhar o projeto todo de uma vez ou em partes. Então, isso tudo, eu acredito que tanto para o eletricista quanto para o arquiteto e até mesmo para o cliente final faz uma diferença grande. Legal, me vendeu, viu, Simon? E o Brunão, acho que ele está interessado também, porque às vezes aqui ele deixa o ar-condicionado ligado. Pô, imagine só, Brunão, que maravilha, você lá na sua casa, você, esqueci o ar lá ligado, é congelado, todos os equipamentos lá do estúdio. Não, ele simplesmente pega lá o aplicativo, abre e interrompe a energia que está chegando naquela tomada ali. Olha que... É exatamente isso. Exatamente isso. Acaba com o problema, você viu? Imagina você chegando em casa, você, na verdade, na rua da sua casa, você quer acionar o portão eletrônico da sua casa através do aplicativo. Você pode utilizar, existe essa possibilidade, porque o meu dispositivo de persiana eu também consigo, fazendo uma modificação no próprio aplicativo, usar ele como todo. Então eu posso abrir um portão eletrônico, eu posso baixar uma porta de ferro, eu posso baixar um telão, enfim, eu tenho várias possibilidades. É isso.
Como é que eu encontro vocês nas redes sociais, Milena? Redes sociais é Simon Electric BR no Instagram. Instagram, site, YouTube, Facebook, todas as redes sociais. A gente tá como simonelectric.com. E se alguém quiser falar com você, Milena? Comigo. Comigo precisa mandar um e-mail. Um e-mail. Não tem um Instagram? O meu Instagram? Mas aí o meu Instagram não pode ser compartilhado. Assim. Alguém quer compartilhar a rede social? Talvez o LinkedIn, vai. O LinkedIn. O LinkedIn é uma boa. Milena Santana. Como? Milena Santana. Milena Santana. O meu é Ricardo_Dorta, com D, de dado. E o meu, Lucas Versiani. E posso deixar só mais um adendo aqui a esse nosso bate-papo? Essa linha, essa solução que nós lançamos no mercado, ela é muito simples e ainda ficou mais simples por 2 motivos. Primeiro que tudo que você quiser saber dela, é só entrar no YouTube, estamos falando de redes sociais, e lá tem vídeos de configuração do Wi-Fi, tem vídeos de instalação de cada dispositivo, então são 14 vídeos lá. Tem quase 100 tem vídeos quase lá. 100 vídeos lá entre codificação de rede, entre instalação de dispositivos, entre experiências que a Simon sugere para o cliente poder utilizar, né? Eu tenho vídeos, enfim, eu tenho o codificador, que a gente chama de codificador MIO, que seria o meu IO, algo muito pessoal, onde te ajuda ao cliente, ao eletricista, codificar a instalação da sua casa sem precisar errar, sabe? Então, assim, o suporte que a Simon criou ao cliente final, ele está, assim, bem completo. Então, rede social, YouTube, você encontra tudo isso. Além disso, os treinamentos, né, que a gente tem feito, porque a gente sabe que muitos eletricistas, isso que a gente está falando de desmistificar a automação ou o controle de iluminação, a gente tem feito muitos treinamentos nos nossos clientes, chamando os eletricistas e os arquitetos para conhecer, para pegar no produto. A gente tem uma maleta que funciona ali de uma forma bem resumida, para eles verem que é muito fácil. E isso faz parte desse pacote de atendimento ao cliente, que tá vídeos e tudo mais, e também com os treinamentos. É produto e serviço. Legal, boa. E para quem acompanha o Professor das Obras Podcast, nós temos o nosso canal do YouTube, estamos nas principais plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, né? Também nos acompanha no Instagram, a gente está sempre colocando alguma coisa lá, e tem muitos outros episódios para você que gosta de construção civil, é apaixonado por obras, né? E nesse tema de super tendência de conectividade, foi muito bom o papo com a Simon. Muito obrigado por todos vocês. O prazer é nosso, foi demais. Legal. Então, ficamos por aqui. Eu vou desligar esse podcast agora. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.